Dolira, a paz, Dolira, seja bem-vinda. Elisângela, seja bem-vinda, meu filho. Deus abençoe. Isabela. Estamos aguardando que os irmãos estão chegando para a gente iniciar nossa live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos alimentar profundamente hoje, porque sempre que nós meditamos na Palavra de Deus, o Espírito Santo vem nos enchendo. E é isso que eu desejo para a sua vida essa noite, amém? Então, para começar a nossa live hoje, eu quero convidar você, nós vamos meditar em 2 versículos do Salmo 125, que esse salmo fala da segurança daqueles que confiam em Deus. E o salmo fala assim, 125, que quando você confia em Deus, você sente segurança. E essa confiança em Deus vem através da palavra pela fé. A fé na palavra de Deus gera confiança. E aí nós declaramos esse salmo 125, versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Você, povo de Deus, toma posse que o Senhor está em volta da tua vida. O Senhor jamais te abandonará. O Senhor cuidará dos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Senhor, graças te damos por essa noite, estarmos aqui compartilhando da tua palavra. Graças te damos que vamos agora te adorar também, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Pai, nessa noite que teu Espírito Santo já comece a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, trazendo o que está no coração de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar o Patrick agora para estar fazendo esse louvor, amém? Por que os nomes das pessoas não aparecem mais? Paz, Patrick. Oi. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos, paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do Senhor, né, para entoar canções, ouvir o que Ele tem para nós nesse início de semana, a respeito da palavra de Deus. Hoje eu vou cantar 2 canções. A primeira delas, eu estava hoje meditando, pensando no texto de Jó, aquele momento que Jó passava dificuldade. E Jó, o próprio Jó, ele libera uma palavra que eu acho que muitos dos irmãos podem se encaixar nessa palavra, que é quando ele diz que um ramo mesmo cortado, ao cheiro das águas, pode brotar um ramo novo. Talvez você que esteja ouvindo, você que esteja assistindo essa live, esteja passando por um momento de desesperança, né? Um momento de descrédito, um momento em que você não consegue ter perspectiva. Mas assim como Jó declarou, através da palavra, nós cremos que ao cheiro das águas brotará um ramo novo, uma novidade de vida que vem do Senhor. Amém? Então vamos cantar isso nessa noite. Amém? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você.
ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Vamos declarar mais uma vez a esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu, há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Bem, e a próxima canção nos faz remeter ao texto de Ezequiel 47. Quando Ezequiel diz que as águas que fluem, Ezequiel tem uma visão, e as águas que fluíam do trono, elas trariam vida por onde ela passasse. E mais à frente, no Novo Testamento, lá, Jesus diz aos discípulos que do interior deles fluirão rios de águas vivas. Então, por onde nós passarmos e levarmos o rio de Deus, aonde tiver morte, será ministrada a vida. No poder do nome de Jesus, amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por
por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque podemos declarar nesse momento que Tu és a fonte. Tu és a fonte, dessa fonte nós somos, ó Deus, saciados. E nessa noite, Pai, nós possamos ser saciados, Jesus, da nossa sede, porque Tu és, Senhor, aquele que mata a nossa sede. Tu és o Senhor grande e poderoso. Nós te louvamos, engrandecemos o Seu nome e declaramos, Senhor, que Tu reina, Tu vive para sempre. E Tu és o nosso Deus grande e maravilhoso. Senhor, recebe a nossa adoração, Pai, que declaramos, Senhor Deus, que a nossa adoração tem uma direção e a direção será sempre o Senhor. Declaramos o nosso amor e a nossa gratidão por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês essa noite. Flávia, que bom, Flávia, você está aqui com a gente, né? Que Deus te abençoe, Flávia, que você receba essa palavra como um alimento para a tua alma, na certeza que Deus está trabalhando no oculto e no silêncio. Amém? E eu declaro essa noite que o Deus é bom demais. Nós estamos assim vivendo experiências maravilhosas com o Senhor. Nós estamos vivendo verdadeiramente o ano de uma grande colheita, um ano realmente onde nós podemos dizer que é o ano da tomada de territórios. E sempre quando nós olhamos para a palavra de Deus, que quando Jesus foi tomar território para a implantação do reino de Deus, ele foi levado primeiro ao deserto. E ali no deserto, o diabo tentou Jesus várias vezes para impedir que ele viesse implantar o reino, mas Jesus venceu, porque ele se submeteu inteiramente a Deus. E essa noite eu quero convidar você, nós vamos meditar em Tiago 4:7, porque o nosso tema essa noite é tempo da colheita e tomada de novos territórios. Toda vez que a gente fala em colheitas, a gente está tomando territórios novos. Então, é um ano profético, é um ano que nós precisamos estar atentos às investidas do inimigo. O inimigo vai se levantar, vai tentar nos parar, porque grande será a colheita. É uma colheita gloriosa que Deus já preparou. Então, nós somos apenas um canal de Deus para essa colheita. Lá em Tiago 4:7 está escrito assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E essa palavra é gloriosa, que Tiago diz, nós temos que estar sujeitos a Deus, mas sempre resistindo ao diabo. Porque se eu estou sujeita a Deus, obediente à sua palavra, eu tenho forças para resistir ao diabo. Amém? E eu declaro essa palavra abençoada, porque é a palavra de Deus, e eu peço ao Espírito Santo que, a partir desse momento, o Espírito Santo venha revelar essa palavra ao seu coração, trazendo entendimento, porque sempre que Deus envia uma palavra, ele tem um propósito. Quem sabe essa noite, essa palavra vai mudar o rumo de muitas coisas que você estava em dúvida como fazer. Porque é uma noite profética, uma noite onde o Espírito Santo diz que novos territórios, novas lutas, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui nós vemos que, quando o Tiago fala isso, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, nós, como filhos de Deus, nós precisamos sempre lembrar que o diabo não vai ficar sentado esperando a gente conquistar e permitir que a gente
ocupe novos territórios sem luta. O diabo jamais vai ficar olhando você conquistar. O diabo jamais vai ficar olhando a sua grande colheita sem fazer nada. Ele vai sempre tentar para que você realmente desista. Então, se você crê que você está sendo levado a um novo patamar para novas conquistas, para a ocupação de novos territórios, você vai começar a entender que você vai passar por lutas, mas isso não significa que você não vai vencer, não. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo. Quando fala resistir, é sinal que ele vai se levantar. E se ele vai se levantar, nós precisamos resistir pela fé. Porque se nós cremos em Deus, cremos na palavra dele, nós temos todos os armamentos necessários para a gente resistir o diabo. Porque o diabo não desiste, não. Ele sempre vai trazer luta. Ele sempre vai promover uma luta para você desistir. E principalmente quando você quer conquistar novos territórios, novos projetos, sabe? Ele vai sempre se levantar. Então, a qualquer momento que nós estamos avançando na conquista da implantação do reino de Deus, o nosso inimigo se levanta contra nós. Se você parar para pensar, quantas frases você já não ouviu? Alguém dizer assim, depois que eu entrei para a igreja, a luta aumentou. Depois que eu entrei para trabalhar em algum ministério na igreja, a luta aumentou. Claro, ele não quer que você conquiste, ele não quer que você tome território, não. E quando você é ousado e começa a tomar território, ele se levanta contra você. Mas o fato do inimigo se levantar contra você não significa que você vai sair derrotado, não. Nossa, quantas vezes o inimigo tem se levantado contra mim? Quem sai envergonhado é o inimigo, porque logo, logo eu estou de pé. E na minha vida é assim, não sei na sua. Quanto mais o diabo me catuca, mais eu cresço. É igualzinha essa massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. Então, o crente ungido, o crente que está firmado na rocha, o crente que vive, sabe, obedecendo a Deus, sabe, se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, ele vai ser um crente a si mesmo, sabe? Que ele vai crescer em plena luta, porque não tem outra saída. Pode Satanás colocar luta na tua vida, mas no final tu sairá vitorioso, porque Deus tem planos de vitória para a tua vida. Mas ele diz essa noite, resistir a Deus, não, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aqui nós vemos que Tiago 4,7 diz que ele fugirá se nós submetermos a Deus. Porque ele se levanta. Ele se levanta para você parar. Mas se você está se submetendo a Deus, a única saída do diabo é ele fugir de você. Ele não consegue resistir a alguém que se submeta a Deus. Quando você se submete a Deus através da palavra, através da oração, através do jejum, só tem uma saída para o diabo correr de você, ele foge de você. A Bíblia não erra, diz aqui, sujeitai, pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como que ele pode fugir de você? Através da sua vida de submissão e sujeição a Deus. Como que nós podemos estar sujeitos a Deus? Obedecendo a sua palavra, andando em alinhamento com aquilo que ele tem para você. Aí você vai ver que não tem como dar erro, não. É algo assim impressionante. Porque Deus é aquele que diz que se a gente submeter a ele em oração, jejum e obediência à palavra, é impossível não sairmos vitoriosos. Lá, quando você medita em Mateus 4, se você quiser meditar, você pode abrir a sua Bíblia e nós vamos meditar em Mateus 4 para uma reflexão que é importante a gente falar do que a palavra diz, porque a palavra é o nosso guia. Lá em Mateus 4, a partir do versículo 1, fala da tentação de Jesus. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, submeteu a Deus em jejum, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador, disse, tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus,
Lança daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-se-ão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Você vê que o diabo não desiste não, tá? Mas quanto mais você se submete a Deus, mais ele se enfraquece. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e serviram. Não tem, a palavra não tem erro. Quando você se submete a Deus, você vê que Jesus foi levado ao deserto, mas ele fez o que? Ele jejuou. Ele se fortaleceu no jejum. Ficou 40 dias e 40 noites. E o diabo foi ali para tentar Jesus. Assim como o diabo tentou Jesus no deserto, ele tenta você também. Ele não está dormindo, ele está mais acordado, está 24 horas querendo, sabe, trabalhar contra a sua vida. Mas a palavra de Deus diz: maior é o que está em você do que o que está nele. Uma coisa nós temos que aprender hoje: quando nós nos submetemos a Deus e resistimos os ataques do diabo, ele vai fugir de nós. Como que ele corre de nós? Ele não suporta alguém que crê na palavra. Ele não suporta alguém que jejua. Ele não suporta alguém que ora. Se a sua vida é desse jeito, não tem como dar errado. Então, nós vemos aqui que Satanás procurou tentar Jesus e procura fazer a mesma coisa com você. A mesma tentação que Jesus passou no deserto, você passa também. E a mesma coisa que o diabo tentou fazer com Jesus no deserto, ele tenta fazer com você. Você já percebeu quando você está no deserto? Quando tudo parece estar dando errado para você, quando as portas se fecham, quando você não tem mais solução, você fala: o que fazer agora? É nessa hora que ele se levanta para realmente trazer luta para a tua vida. E aí você se submete a Deus em oração, jejum e crendo na palavra. Sabe o que ele vai? Ele fala: eu vou embora porque esse território não está para mim, porque eu tenho que ir para outro, porque esse está fechado para mim. Então, a mesma coisa, a mesma tentação que Jesus sofreu no deserto, você sofre também. Mas se Jesus venceu, você vencerá também, porque ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente o mesmo Deus. Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele venceu. Por que Jesus venceu ao diabo? Porque ele se submetia a Deus e o diabo tinha que fugir. Jesus venceu pela submissão a Deus. E nós venceremos da mesma forma. Porque se a gente submeter a Deus, não tem como ele não fugir, ele tem que fugir. Ele pode, a palavra de Deus, lá em 1 de Pedro 5,8, está escrito o seguinte: que Satanás vive ao derredor da terra buscando a quem possa tragar. Mas, quando ele vê que você se submete a Deus, ele vai embora e vai procurar outra porta. Porque a sua porta está fechada pela submissão à palavra, pela submissão ao jejum, à oração, você fecha a porta para o diabo. Porque o diabo existe como Deus existe. E a gente precisa entender isso. Porque se o crente não crê que o diabo existe, ele está perdido. Como que ele vai sair vencedor? Porque toda vitória, toda luta é porque nós estamos buscando uma vitória. E toda luta há dois lados. Nós temos que lutar contra o lado das trevas e sair vencedor em Cristo Jesus. A nossa vida sempre foi assim. E por que Jesus venceu a Satanás no deserto? Porque Jesus tinha um propósito. E por ele ter um propósito, ele se submeteu a Deus em jejum. Qual era o propósito de Deus? Quando ele passou pelo deserto, foi para implantar o seu reino. O propósito dele era a implantação do seu reino e a tomada de território. Na medida em que Jesus ele implantava o reino de Deus, ele estava tomando território, porque aonde Jesus passava, a geografia era mudada. Aonde Jesus passava, os territórios eram tomados para ele, porque a implantação do reino se deu desta forma, e não será diferente na sua vida. É assim que Deus quer que tu creia essa noite, que assim como ele venceu, tu vencerás também.
E assim como ele implantou, tomou territórios, mudando a geografia onde ele passava, é isso que você vai viver. Aonde você colocar os seus pés, você há de tomar território, mas haverá luta. Mas você vai vencer a luta porque você submete a Deus e resiste ao diabo. Porque se você não resistir ao diabo, você não ganha essa luta não, irmã. Você precisa resistir. Você não pode abrir a porta, não pode ceder. Jesus não cedeu. Jesus estava com fome quando o diabo falou assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe por que o diabo falou isso para ele? Porque sabia que ele estava com fome. Porque Jesus foi levado ao deserto como homem. Como homem, ele sentia frio, sentia dor, sentia fome. E como ele estava sentindo fome, o que Satanás faz? Uma proposta exatamente na área fragilizada dele, que era a fome. Falou, se tu és filho de Deus, tu tem que transformar essas pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos estar ligadinhos, nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus, porque a hora que Satanás vier para trazer barganha, querer barganhar com você, você vai lançar a palavra de Deus sobre ele, ele vai fugir de você. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus quer essa noite para a gente. Muitas das vezes, sabe, irmão, nós cometemos um erro de usar a fé para chegar a lugares onde estaremos totalmente livres de problemas. Mas você está errado. Sabe, não é por aí. Sabe, esse erro nós não vamos cometer. Nós não podemos usar a nossa fé para chegarmos a lugar que não tenha problema. Nós usaremos a nossa fé justamente para chegar a lugares problemáticos e rompermos e vencermos em nome de Jesus, porque submetemos a Deus, resistimos ao diabo e nós vamos conquistar territórios para a glória do Senhor. Esse ano da colheita é um ano de um grande teste para a igreja do Senhor. É onde a igreja precisa entender que ela não vai sair daí com facilidade ganhando as almas, não. Sabe? Nós vamos tomar territórios e haverá luta. Mas você não pode desistir, você não pode parar. Sabe? Eu fico assim pensando, eu prego hoje o que eu vivo. A nossa igreja aqui no Valquene, eu tive para fechar essa igreja várias vezes na pandemia. Uma pessoa que já trabalhou comigo, que eu não preciso nem falar o nome, a única telefonema que essa pessoa me deu na pandemia, sabe qual foi? Pastor, aproveita a pandemia e fecha a igreja do Valquene. Sabe o que eu respondi? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Para eu fechar essa porta, o Senhor tem que falar comigo. E aí continuei perseverando, muita luta, me submetendo a Deus, em jejum, oração, palavra junto com os irmãos. E ali foi, sabe, eu fui caminhando, e hoje, se eu tivesse fechado aquela igreja, nós não tínhamos ganho uma família, uma mãe de santo do candomblé, como ganhamos semana passada, e essa ex-mãe de santo, com a sua filha, seu genro, estavam no culto domingo, felizes da vida, dizendo que já sente paz na casa dela. Agora, e se a igreja não tivesse resistido a Satanás? A igreja teria fechado as portas e a gente não teria tomado território para Cristo. Irmãos, é hora de avançar. É hora de uma grande colheita. É hora da gente colher. É hora da gente levar a palavra de Deus a arrebanhar as almas que estão sofrendo, que estão no inferno, para que nós possamos verdadeiramente, sabe, entregar as nossas mãos cheias diante do Senhor. Sabe, mas para isso acontecer, nós vamos precisar nos submeter a Deus. Sabe, dependermos de Deus, da sua palavra, dependermos de oração, de jejum, sabe? E aí eu tenho certeza que nós vamos tomar territórios e quem vai fugir de nós é o diabo, porque ele não aguenta quem se submete a Deus. Quem submete a Deus não é material para o diabo. Então eu fico assim pensando como Deus é lindo, sabe? Como nós ficamos felizes na igreja do Valqueire ontem. Consagrei a netinha de 11 dias dessa ex-mãe de santo, que hoje eu chamo de minha irmã Patrícia. Sabe? Foi uma glória, foi maravilhoso. Então é isso que Deus tem, irmãos.
E sexta-feira nós vamos estar fazendo um culto onde a casa dela, que era o centro, e eu tenho certeza que a obra será completa. Mas para a gente alcançar a tomada de territórios, nós precisamos submeter a Deus inteiramente e resistir o diabo. Ou você pensa que eu não tenho luta, ou você pensa que eu não passo luta, ou você pensa que às vezes eu não passo as madrugadas inteiras acordada? Não, quantas vezes eu fico acordada de plantão orando, porque a luta é grande, mas se eu me submeter em oração e na palavra, eu posso declarar a você que o diabo vai fugir e nós levantaremos a bandeira da vitória, porque Jesus venceu e a igreja vencerá também. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, eu quero só que você lembre do que eu falei anteriormente. Muitas das vezes cometemos um erro terrível de tentar usar a nossa fé para chegarmos a algum lugar, sabe, onde não estaremos com problema nenhum. Mas eu quero te dizer uma coisa que não é por aí. Se você tiver fé, é para você vencer problemas. Por isso que você tem fé. Problemas faz parte da nossa vida. Sabe, é através dos problemas que a nossa fé é avaliada. É através dos nossos problemas que a nossa fé é julgada pelo próprio Deus. É nos problemas que vamos colocar em ação, sabe, a nossa fé. Então, nós vemos assim que é algo muito interessante, que se a gente usar a nossa fé para chegar em lugar que não tem assim problemas, nós estaríamos totalmente livres de problemas. Como seria a nossa vida? Como que nós poderíamos medir a nossa fé? Porque o próprio Jesus, lá em João 16, 33, sabe o que ele fala? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e você vencerá também. Jesus estava dizendo, foram as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Jesus olhou para os seus discípulos e continua ensinando. Meus filhos, vem aqui que eu quero falar com vocês. Vocês estão no mundo. Vocês não foram para a glória ainda. Vocês não foram para Nova Jerusalém. No mundo, vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por lutas. Mas use a fé para romper os problemas. Use a sua fé para se sujeitar a mim e resistir o diabo e vencer todas as batalhas. Porque eu conto com você para tomada de territórios. E toda tomada de território haverá luta, irmão. Ninguém toma... Você já viu quando duas nações estão guerreando pela mesma coisa? Há uma guerra travada. E elas guerreiam pela mesma coisa, mas no final uma bandeira só será levantada de vitória. Então eu declaro para você essa noite que a bandeira que vai ser levantada da vitória da Igreja do Senhor. Nós somos a igreja vitoriosa na face da terra. Mas nós precisamos entender que essas instruções que Jesus deu aos seus discípulos é a mesma que ele está dando para você essa noite. Quem sabe você está nessa live hoje, enfrentando tanta luta. Quem sabe você hoje nessa live vai estar aprendendo que você vai ter que resistir o diabo porque ele está tão vivo como Deus. Mas para você resistir o diabo e ele fugir de você, você tem que se submeter a Deus. Quanto mais luta, mais obediência a Deus. Quanto mais luta, mais oração. Quanto mais luta, mais jejum. Quanto mais luta, mais leitura da Bíblia. E se você assim o fizer, você vai entender e identificar a luta que você está vivendo, mas você vai identificar também que dentro dessa luta, Satanás fugiu de você, porque ele não suportou a sua submissão a Deus. Então, é isso que nós temos que aprender. Ele encorajou os seus discípulos a continuarem lutando a fim de ocuparem novos territórios. E hoje não é diferente. A mesma coisa Jesus fala para você hoje. Ele está te incentivando para você continuar lutando, porque ele conta com você, porque é você que vai ocupar novos territórios para Cristo. Cada alma que você ganha para Jesus é um território que você está ocupando para Cristo. Você imagina só, a semana passada, quando nós fomos, que eu fui lá quinta-feira passada, que eu tive assim, a oportunidade linda de Jesus ir ali comigo e com os irmãos, nós desfazemos de um centro de candomblé. E precisamos, sabe, juntar aquilo tudo
numa caminhonete grande, que era muita coisa, e levar lá do outro lado da Avenida Brasil para queimar. Isso chamamos o que é tomada de território. Agora, para a gente tomar esse território, nós enfrentamos muita luta para permanecer com a igreja aberta. Você não faz ideia a luta que nós temos enfrentado para manter o Valqueire aberto, porque nós estamos diante de grandes lutas aqui espirituais, mas nós perseveramos, nós ficamos submissos a Deus, e aí o que acontece? Pela nossa perseverança e submissão a Deus, o que o diabo fez? Fugiu. E quando ele fugiu, nós entramos. Porque se der mole, ele já era. Ele fugiu, eu entro. Então, quando ele foge, nós entramos, desfazemos daquele centro, ganhamos 4 almas para Jesus nessa casa, que domingo, às 18 horas, já estão no discipulado para o batismo. E aí eu quero perguntar para você, vale a pena ou não vale submeter a Deus e resistir ao diabo e ele fugir de você? Nós estamos nos últimos dias da igreja. E nesses últimos dias da igreja, nós temos que ter uma função apostólica da implantação do reino e tomada de território, irmão. O que adianta você falar, eu creio em Deus, eu amo Jesus, obrigado pela minha salvação, não faz nada. Fica aí, sentado, sabe, só esperando cair do céu, engordando de um lado para o outro, não toma território para Cristo, não ganha uma alma para Jesus. Que pobreza é essa? Você passar o ano todo não apresentar alma para Jesus? Que é isso? E tem mais, o nosso desafio, o nosso ministério é grande esse ano. O Valqueire vai apresentar 40 almas para o Senhor. Rio da Prata vai apresentar 120 almas para o Senhor. E Camará vai apresentar 240 almas para o Senhor. Mas para isso, nós precisamos submeter a Deus em oração, jejum, palavra, para resistir o diabo, porque ele vai se levantar. Ele já está se levantando, mas ele já é um derrotado e nós vamos tomar o território para Cristo, para a glória do Senhor. Nós vamos tomar em nome de Jesus, porque é maior o que está em nós. E aqui nós vemos que quando Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, ele disse, filhos, vocês estão aqui no mundo, vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e você vencerá também. Então, o que está acontecendo nesse exato momento? Aquilo que Jesus falou para os discípulos está falando para você. Para você continuar lutando, não pare de lutar, não pare de tomar territórios, não pare de ganhar as almas para Jesus, não pare de orar, de jejuar, ler a Bíblia, porque nós vamos chegar lá para a glória do Senhor. Mas é importante que você entenda essa noite que toda tomada de novos territórios envolve novas lutas, irmãos. Você já percebeu que quando a gente está num novo empreendimento, a gente está paralelamente enfrentando novas lutas? Mas aí a gente não para. Por quê? A gente, quanto mais luta vem, mais eu me submeto ao Senhor. Quanto mais luta eu tenho, mais eu oro. Quanto mais luta eu tenho, mais eu dependo dele. E aí, conforme eu me submeto a ele, sabe? Essa luta vai diminuindo porque o diabo desiste de você. O diabo não consegue permanecer numa vida que se submete a Deus. Não consegue. É algo impressionante. O que não entendemos hoje, que às vezes, que o propósito da fé nem sempre é nos impedir de termos problemas. Às vezes você não entende isso. Mas eu quero dizer para você que o propósito da fé é nos levar a atravessar os problemas. Porque se você talvez tenha pensado desse jeito, hoje você vai pensar diferente. Que a sua fé não é para evitar que você tenha problema. Entendeu? Ah, mas eu tenho tanta fé e olha o que está acontecendo. Eu tenho tanta fé, olha o que eu perdi. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que o fato de você ter fé não é para você não ter problema. É para você atravessar os problemas através da sua fé. Porque se você tiver fé, você vai atravessar os problemas. Porque problemas todos nós temos. Se o crente não tiver problema, meu filho, eu vou te contar uma coisa, é uma limonada sem açúcar. Não vai ter graça. Entendeu? Nós teremos problemas sim, mas teremos novos territórios tomados para Cristo. Nós teremos novos alvos, novas vitórias e novas conquistas. Mas nós precisamos entender o propósito. Se nunca tivéssemos problemas, nunca precisaríamos ter fé.
A fé existe exatamente para que você atravesse os seus problemas. Por que que muita gente enfraquece no reino? Por que que muita gente olha para trás? Por que que muita gente abandona a igreja? Por que que muita gente, às vezes, abandona seus próprios projetos? Porque não entende que a fé que Deus fez nascer no seu coração é para você atravessar os problemas que virão. Porque todos nós enfrentaremos problemas, mas todos nós vamos atravessar os problemas. Eu estava meditando essa semana que quando o anjo foi remover a pedra do sepulcro, onde botaram o corpo de Jesus, quando ele remove a pedra, a Bíblia diz que ele sentou em cima da pedra. Eu fiquei maravilhada, sabe? Essa revelação assim, eu fiquei estudando ela. E se o anjo sentou em cima da pedra, essa pedra representava o que impediu o milagre. Então Deus falava comigo que nós, quando submetemos a Deus, nós podemos sentar em cima daquilo que está impedindo o nosso milagre, porque maior já está dentro de nós. Assim, essa palavra que eu prego para você hoje. Novos territórios, irmãos, novas lutas, mas não é o fim, é só vitória. Sempre que o inimigo se levanta, sempre que o inimigo te ataca, ele está sinalizando que a vitória está certa. Porque ele não se incomoda com quem não é vitorioso, ele só se incomoda com os vitoriosos. Ele só se incomoda com aquele que vai levantar a bandeira da vitória. Ele só se incomoda com aquele que se submete a Deus, que ama a palavra, que ora, que jejua. É com esse que ele quer parar. Mas ele está enganado, ele não vai conseguir, porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja escolhida, separada, para tomar novos territórios, enfrentar novas lutas e avançar e passar por elas pela tua fé que Deus colocou no seu coração. Amém? Embora somos, irmãos, tentados a fugir dos nossos problemas, o Senhor diz que nós temos que enfrentá-los. Há uma tendência dentro do ser humano, todos nós, de querer fugir dos nossos problemas. Mas o Senhor diz que nós não temos que fugir dos nossos problemas. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Porque se você não entende que a fé que Deus te deu é para você atravessar os problemas, você vai desistir de tudo. Porque, queridos, nós realmente enfrentamos muitos problemas, mas nós não podemos ser frouxos. Nós temos que ser corajosos. Nós não podemos fugir dos nossos problemas. Nós temos que enfrentar os nossos problemas, porque se ele venceu, nós venceremos também. Problema não significa que acabou. Problema não significa derrota. Problema não significa, sabe, que as coisas não vão mudar. Pelo contrário. Os problemas aparecem para você atravessar através da fé e ganhar a vitória em Cristo Jesus. Por isso, esta noite, eu declaro em nome de Jesus que esses novos territórios, desse ano da colheita, tem novas lutas, mas nós vamos triunfar sobre ela através da nossa fé e da nossa submissão ao nosso Deus, porque nós somos submissos a Ele. Amém? As boas novas esta noite é que Deus promete que nunca teremos que passar sozinhos pelos problemas. Essa é a boa nova que eu te dou hoje. Nunca teremos que passar sozinhos. Às vezes, quando estamos enfrentando uma situação em que às vezes traz até uma insegurança e a gente não sabe como fazer, porque a gente primeiro já fica logo pensando que consequências virão. Não é verdade? Se eu agir assim, pode acontecer isso. Se eu agir assim, pode acontecer aquilo. E a gente fica assim na corda bamba. Todo ser humano é isso. Mas nós precisamos entender uma coisa, que quando nós estamos atravessando um problema, nós não estamos passando sozinhos. Não estaremos mesmo. Quando você se sentir inseguro, quando você estiver em dúvida como fazer uma atuação em determinada situação, você pode ter a certeza que o Espírito Santo, nem que te acorde às 4 da manhã, ele vai te levantar e você vai ficar em oração e ele vai começar a te dar estratégias novas. Porque a nossa submissão a Deus abre caminhos para que nós possamos atravessar os nossos problemas e nós temos a certeza que nós nunca vamos atravessar os nossos problemas sozinhos. Ele sempre estará
conosco. Eu falo sempre, eu gosto muito do versículo que está aqui em 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Como eu gosto desse versículo, sabe? Eu acho esse versículo um versículo muito forte. E eu quero declarar esse versículo para a tua vida hoje, 1 de Coríntios 16, 9. Diz assim, ó, olha o que Paulo fala. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Aqui o apóstolo Paulo declara, a porta do meu sonho se abriu. Mas há tantos adversários. O sonho de Paulo, ela passar pela Macedônia, depois, sabe, ir pela Ásia, chegar até Éfeso. Então, essa porta foi aberta para a pregação do Evangelho. Mas só que o próprio apóstolo declara que essa porta, quando abriu, tinha tantos adversários que se ele não tivesse fé e não se submetesse a Deus, ele tinha falado, sabe o quê? Pode fechar porque eu não quero essa porta. Porque tem crente que só quer coisa fácil. Tem crente que quer tudo de mão beijada. Tem crente que não quer se submeter. Tem crente que não quer, sabe, obedecer. Tem crente tão confiante nos seus dons que esquece o fruto do Espírito. Querido, eu quero te dizer esta noite que os dons sem o fruto do Espírito para nada presta. Então, nós precisamos, esta noite, olhar como o apóstolo Paulo declara, que essa porta foi aberta, mas tinha muitos adversários. Mas o apóstolo Paulo recebeu uma promessa acompanhada de luta. Então, às vezes você recebe uma promessa, uma porta grande se abre, mas são tantos adversários. Mas quando você recebe uma promessa e os adversários se levantam, essa promessa é acompanhada de uma garantia que, ainda que haja luta, quem abriu essa porta foi o Senhor, e Ele garante que estará contigo todos os dias da sua vida e você não será derrotado. Então, Paulo viveu isso. Paulo viveu que a seguir ele teria garantia que o impulsionaria a prosseguir. A garantia que Jesus estaria com ele impulsionou o apóstolo Paulo a prosseguir nessa porta, apesar dos adversários. O que ele fez? Não ignorou os adversários, mas também não ignorou a porta aberta. Tem gente que ignora a porta aberta, mas não ignora o adversário. Eu quero dizer uma coisa para você. Não ignore o que Deus fizer para a tua vida. Não ignore as portas que Deus está abrindo, porque tem adversário, tem luta, mas a vitória é sua, porque o Senhor vai passar com você. E essa luta que se apresenta diante dessa porta que Ele abriu, foi permitido por Deus para Deus mostrar ao diabo que maior é Ele quando você se submete a Ele. Se você se submeter a Deus, esses adversários que se levantaram junto com essa oportunidade que Deus está te dando, vai cair um por um, porque vai fugir de você, não vai suportar, porque maior é Deus. Então, lá em Isaías 41, 10, diz assim, ó, vamos lá ver Isaías 41, 10. O que está escrito? Isaías 41, 10 fala assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada. E os que contenderem contigo perecerão. Não adianta ter contenda com os ungidos de Deus, não vão perecer. Porque aqueles que pensam que vão te dar rasteira, vão te pegar de surpresa, está enganado. Nós estamos lá em Amós. Amós fala que Deus revela tudo para a gente. Deus mostra as coisas para os filhos de Deus, né? E aqui no versículo 12 diz, buscá-lo, mas não os acharás. E os que pelejares contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Sabe, quando Paulo viu aquela porta linda aberta, mas tinha muitos adversários, Paulo logo lembrou das escrituras de Isaías 41, de 10 a 13,
Aonde Deus diz, não temas, Paulo, eu estou contigo, eles que serão envergonhados, porque a porta quem abriu fui eu, não se meta com a porta que eu abro para os meus filhos, porque a porta que eu abro para os meus filhos já vem ungida, o inimigo pode se levantar, mas eles vão cair um por um, porque você é um separado, ungido de Deus, e ele diz, não temas, porque eu estou contigo e eu te ajudo. Não tenha medo de conquistar novos territórios. Haverá novas lutas, mas o inimigo vai fugir de você, porque você vai submeter a Deus esses novos territórios que você vai tomar para a honra e glória do Senhor. A nossa experiência, sabe, diária, nós precisamos aprender a nos mantermos firmes e colocarmos o diabo para correr da nossa propriedade, expulsá-lo das nossas diferentes áreas da nossa vida. Sabe, nós precisamos essa noite, irmãos, identificar quando o diabo se aproxima. Nós temos que expulsá-los em nome de Jesus pelo poder da oração e da palavra. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados olhando ele fazer ruaça, não. Ele tem que sair no poder do nome de Jesus, entendeu? Então, nós precisamos aprender a ser instáveis nos tempos de dificuldades. Porque tem pessoas que nos tempos da dificuldade, a primeira coisa murmura. Está difícil, faz cara feia, fica com raiva. Está difícil, está enfrentando um problema, fica de mau humor com todo mundo. Não, querida, aprenda a entender uma coisa, que Deus te deu fé para você atravessar os problemas e continuar adorando a Deus, se manter firme, de bom humor, disposto a avançar, sabe, a tomar territórios, porque esse é o ano da grande colheita e nós estamos de pé para fazer isso em nome de Jesus. Eu fico assim pensando, sabe, nessa palavra que Deus me deu, novos territórios, novas lutas. Tem crente, sabe, irmãos, que quando enfrenta um problema, quando enfrenta uma luta, a primeira coisa que ele fala, sabe o que é? Ele não fala que vai sair do emprego, ele não fala que vai mudar de casa, ele não fala que vai mudar de bairro, ele não fala que vai mudar de cidade. A primeira coisa que tem certos crentes que falam quando enfrentam um problema, sabe o que é? Vou sair da igreja. Já pensou que coisa séria? Vou sair? Se nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, se eu sair, eu estou desgovernada nessa terra, eu estou sem direção. Congregar é bíblico, submeter a Deus é bíblico. Nós precisamos congregar, estarmos em unidade, ajustados, submetendo as autoridades constituídas por Deus, para que a gente frutifique e vença as lutas e avance conquistando novos territórios. É isso que Deus tem para nós. Se você essa noite deseja, sabe, ocupar novos territórios, esteja pronto a lutar. Sem luta, você não vai conquistar nada. Sabe, reino de Deus, se você olhar bem a implantação do reino de Deus, o reino de Deus foi implantado debaixo de muita luta e perseguição. Quando Jesus era expulso de um lugar, ele ia para outro, mas ele não parou. Sabe, ele veio para implantar o seu reino. Se na sua própria cidade ninguém acreditava nele, ele ia para outra. Porque ele mesmo diz que o profeta na sua terra não tem honra. O profeta na sua casa não é respeitado. Sabe? Você pensa que ele parou nisso, nessa pedra? A missão dele era a implantação do reino, era a tomada de território. Então ele falou, eu preciso seguir tomando território, eu não posso parar na luta, estão me perseguindo aqui, estão se levantando contra mim porque eu estou fazendo milagre, estão se levantando contra mim porque eu estou expulsando o demônio, então eu vou para o outro lado, eu vou para Galileia, eu vou fazer a obra do outro lado, quando acalmar esse lado eu volto para cá, mas o que eu não posso é parar. Aprenda essa noite que Deus te deu fé para atravessar os problemas. Deus não te deu fé para você não ter problema, não, querido. Deus te deu fé para você atravessar os problemas, conquistar novos territórios, sabendo que novas lutas vão se levantar, mas o diabo não vai permanecer, porque ele vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Eu estou assim, louvando a Deus por essa noite, por esta palavra, na certeza que esta palavra alcançou muitas pessoas essa noite, porque Deus é bom demais. Ele nos alimenta pela palavra, ele nos fortalece. Eu quero aqui, sabe, nessa live, pedir a vocês que estão aqui ligados comigo, que orem pela família da Patrícia.
Que ore pela Tainá, pelo Henrique, pela Patrícia, pelo Tiago. É uma família que essa mãe de santo, sabe, através de Satanás, tirou... Não existia paz mais nessa casa. Mas a paz já está lá dentro, porque Jesus entrou. E aonde Jesus entra, tem paz. Eu quero pedir a você que ore por essas pessoas. Ore pela Patrícia. Patrícia precisa muito da intercessão nossa. Essa família precisa muito de ser cuidada. E um dos cuidados que você pode oferecer a essa família é a oração. Ore pela Patrícia e sua família. Você não vai gravar o nome de todo, mas da Patrícia você vai. Quando você for orar 3 vezes por dia, fala, Senhor, visita a Patrícia. Sabe? Implanta o seu reino eficaz na vida dela, entra na casa dela, Jesus faça morada, muda aquela história, porque é isso que Deus quer fazer. Amém? Eu quero estar orando com você e convidando você realmente a pensar nessa palavra que o Espírito Santo trouxe para a sua vida essa noite. Pensa, novos territórios, novas lutas. Ele não te deu fé para não ter problema, mas ele te deu fé para você atravessar os problemas. Amém? Eu quero orar por você que está nessa live, está dizendo como Deus falou comigo. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, tu és o Deus onisciente, onipresente. Senhor, tu conheces cada vida que está conectada nessa live hoje. Visita cada lar representado. Visita esta mulher, Senhor. Ó Deus, que estava pensando até em desistir. Mas você não vai desistir mais, porque você aprendeu como resistir ao diabo e ele fugir de você. Você só resiste ao diabo se você se submeter inteiramente a Deus. Eu oro pela tua vida, pedindo ao Espírito Santo que visite você, fortalecendo a tua casa, fortalecendo, guardando teus filhos, salvando quem não é salvo, trazendo uma unção de portas abertas, trazendo a alegria da salvação, colocando no seu coração o desejo para arrebanhar as almas. Eu peço ao Pai que Ele te visite nesta noite, alcançando cada detalhe da sua vida, porque tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Eu deixo aqui a paz de Cristo, que o amor de Deus seja sobre a sua vida, hoje para sempre, e até quinta, em nome de Jesus.